Minha gente querida, muito boas-vindas, muito boa noite. Vamos começar com a Agenda Cristã de André Luiz. Aparências. Não critique as pessoas gentis que não parecem sinceras à primeira vista. Possivelmente, estão evitando enormes crimes ou grandes desânimos. Na verdade, a gente não deve criticar ninguém, né? Vamos usar a nossa compaixão, nossa tolerância e o nosso amor. No Livro dos Espíritos, ainda sobre a alma, Kardec pergunta: um espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Não. O espírito é indivisível, não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Claro como água. Vamos para o livro O que é o Espiritismo? Continuando no diálogo de Kardec com o padre. O padre diz assim: você disse que o Espiritismo não discute dogmas. Entretanto, ele admite certos pontos combatidos pela Igreja, como, por exemplo, a reencarnação, a aparição do homem na Terra antes de Adão. Ele nega a eternidade das penas, a existência dos demônios, purgatório e o fogo do inferno. E Kardec responde: já há muito que esses pontos estão sendo discutidos. Não foi o Espiritismo quem pôs em litígio. São pontos sobre alguns dos quais há controvérsia, mesmo entre os teólogos, e que só o futuro julgará. Um grande princípio domina a todos: a prática do bem, que é a lei superior, condição sine qua non do nosso futuro, como nos prova o estado dos espíritos que se comunicam conosco. Enquanto a luz não se faz para você sobre essas questões, creia, se quiser, nas chamas e torturas materiais, se julga que isso impede que pratique o mal. Essa crença, porém, não as tornará mais reais se elas não existirem. Você acredita que não temos mais de uma existência corporal, mas isso não impede de renascer aqui ou em outra parte, se assim tiver de ser, apesar de não querer. Você crê que o mundo todo foi criado em 6 vezes 24 horas. Apesar disso, a Terra apresenta a prova do contrário. Ela está escrita em suas camadas geológicas. Você está convencido de Josué ter feito parar o Sol, o que não dá lugar a que deixe de ser a Terra que gira. Você diz que a data da vinda do homem à Terra não vai além de 6.000 anos. Isso, porém, não priva que os fatos o contradigam. E que dirá se um dia a geologia demonstrar por traços patentes a anterioridade do homem, como já tem demonstrado tantas outras coisas? É um passant só. Já foi provado também. Você crê, pois, em tudo que lhe aprouver, mesmo na existência do diabo, se tal crença lhe puder tornar bom, humano e caridoso para com seus semelhantes. O Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e de evitar o mal. É uma ciência de observação que, repito, tem consequências morais, que são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião.
Quanto às questões secundárias, ele as abandona à consciência de cada um. Note bem, reverendo, que alguns dos pontos divergentes de que acabou de falar não são, em princípio, contestados pelo Espiritismo. Se tivesse lido tudo quanto tenho escrito a respeito, teria visto que ele se limita a lhes dar uma interpretação mais lógica e racional do que a que vulgarmente se dá. É assim, por exemplo, que ele não nega o purgatório, antes, pelo contrário, demonstra a sua necessidade e justiça. Vai até mesmo além, ele o define. O inferno foi descrito como imensa fornalha, mas ele será assim também compreendido pela alta teologia? Evidentemente que não. Ela diz muito bem que isso é uma simples figura, que o fogo que ali se consome é um fogo moral, símbolo das maiores dores. Quanto à eternidade das penas, se fosse possível se pôr a votos tal questão para se conhecer a opinião íntima de todos os homens que raciocinam e se acham no caso de compreendê-la, mesmo entre os mais religiosos, se veria para que lado penderia a maioria, porque a ideia de uma eternidade de suplícios é a negação da infinita misericórdia de Deus. Ademais, além disso, eis o que a doutrina espírita avança a tal respeito. A duração do castigo é subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr um termo aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, um melhoramento sério e efetivo, uma volta sincera ao bem. O espírito é, assim, o árbitro de sua própria sorte. Sua pertinácia no mal prolonga-lhe os sofrimentos. Seus esforços para fazer o bem os minoram ou abreviam. Sendo a duração da pena subordinada ao arrependimento, o espírito culpado que não se arrependesse e nunca se melhorasse sofreria sempre, e para ele então a pena seria eterna. Essa eternidade de penas deve ser entendida no sentido relativo e não no absoluto. Uma condição inerente à inferioridade do espírito é não ver o fim da sua situação e crer que há de sofrer sempre, o que é para ele um castigo. Desde, porém, que sua alma se abra ao arrependimento, Deus lhe faz entrever um raio de esperança. Essa doutrina é, por certo, mais conforme à justiça de Deus, que pune enquanto o culpado persiste no mal e concede-lhe graça desde que ele volte ao bom caminho. Quem imaginou essa teoria? Seríamos nós? Não. São os espíritos que ensinam e provam pelos exemplos que diariamente nos fornecem. Os espíritos não negam, assim, as penas futuras, pois que são eles mesmos que nos vêm descrever seus próprios sofrimentos. E este quadro nos toca mais que o das chamas perpétuas, porque tudo nele é perfeitamente lógico. Compreende-se que isso é possível, que assim deve ser, que essa situação é uma consequência natural das coisas. O pensador, filósofo, pode aceitá-lo, porque nele nada repugna à razão. Eis porque as crenças espíritas têm conduzido ao bem muita gente, mesmo entre os materialistas, aos quais não fazia moça o medo do inferno, como lhes era pintado. Muito bem. E é isso mesmo. Todo mundo vai ser bom um dia. Com certeza. Então, vamos terminar as nossas leituras de hoje com a frase de Emmanuel, que está no livro Perdão e Vida, também psicografado por Chico Xavier. A felicidade real é uma casa
que se constrói por dentro da própria alma.